Positivos e positivas, positivamente no ar. Olha que maravilha! O quanto nós estamos felizes. E hoje, mais uma vez, vamos escutar um testemunho que tem edificado, né? E como engrandece, né, a nossa fé, como nos mostra o quanto Deus é maravilhoso. Hoje nós vamos escutar uma história, um testemunho super forte, edificante, que eu tenho certeza que vai entrar aí dentro da sua casa, da sua vida, vai te abençoar e vai te fazer ter um entendimento melhor do que Deus pode fazer na sua vida também. Amor, mais um episódio. E aí? Mais uma Animado? oportunidade, Mais uma sempre. Mais oportunidade. uma oportunidade para escutar, né? Vivências, escutar aquilo que Deus faz por intermédio das pessoas. Nós estamos muito reduzidos a uma vida só. É E a partir do verdade. momento que nós escutamos outras pessoas, nós podemos ver Deus se movendo, ver aquilo que Deus faz por intermédio da vida das pessoas. E tem sido maravilhoso, né? Essa nova etapa do Positivamente, novas conversas, É. novas diretrizes. Tenho certeza que você também será edificado por esse episódio. E hoje nós estamos com a nossa convidada Tati Marinho, qual é radialista, evangelista. Fala um pouquinho sobre você, nos conta um pouquinho da sua história. Seja bem-vinda, muito Obrigada. bem-vinda. Sempre. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Eu acredito que isso é uma oportunidade que Deus está dando. Eu pedi por isso, especificamente. Eu preciso falar isso, gente. Eu pedi de verdade. Um dia eu estava orando em casa e eu falei que o Positivamente me chame. E comecei a agradecer a Deus por isso. Falei, Deus, obrigada pela oportunidade que o Senhor me abriu no Positivamente. Quando foi 4 horas da tarde, vocês me ligaram. Olha, amém. Foi algo assim sobrenatural. Então já começa assim algo sobrenatural. Bom, eu sou, como você falou, eu sou radialista há muito tempo. Vai fazer 17 anos que eu sou radialista. Tenho uma história aí muito muito forte com Deus, um testemunho de mudança. Sou convertida há 4 anos, mas algo assim que realmente foi bem radical na minha vida e com certeza a melhor escolha que eu fiz desde desse momento. E quando a gente é alcançada, né, por Jesus, parece que a gente quer falar para as Nossa. pessoas assim: sai do lugar onde você está e vem viver ao lado de Jesus, porque você vai experimentar coisas que você jamais imaginou. Exatamente. Nós vamos agora escutar, né, o seu testemunho, vou pedir para você contar, mas isso é mais uma prova, sabe, gente, do quanto Deus pode mudar realmente a vida, a sua vida que está nos assistindo. Talvez você esteja aí hoje, olhando, assistindo esse podcast e pensando assim: quando Deus vai me alcançar? Quando esse milagre vai chegar? E muitas vezes o milagre está aí do seu lado, está batendo a sua porta. Essa é uma oportunidade de você ver o quanto Deus é grandioso, até onde Deus te trouxe, o quanto Ele te sustentou. Se você está aí, se você está tendo a oportunidade de assistir esse podcast, você já pode ver as mãos de Deus sobre a sua vida. Então, que você abra agora o seu coração, os seus ouvidos, que você se acalme para ouvir aquilo que o Senhor quer nos falar através da vida da Tati. Eu falo assim, eu acho que Deus, ele sempre esteve, acho não, tenho certeza, Deus sempre esteve presente na minha vida e eu costumo dizer, e eu falo para os pais que estão ouvindo esse podcast, nunca deixe de orar pelos seus filhos. Porque minha mãe orou por mim, minha mãe orava por mim o tempo inteiro, o tempo inteiro. E nunca deixe de falar de Jesus para os seus filhos, porque mesmo que ele pareça não escutar, mesmo que ele fale, ai mãe, pare com isso, ai, não enche. Porque tem muitos adolescentes hoje que não querem ouvir. Só que o que eu percebi com a minha vida? Eu percebi que a minha mãe falou muito de Jesus para mim. Então, assim, na época a gente era católica, eu vim de uma família católica. E a minha mãe sempre foi uma católica praticante. E ela falava muito de Jesus para mim. E no momento que eu me converti, eu tive para quem gritar. E na hora do meu desespero, que eu achei que eu fosse morrer, foi para ele que eu gritei. E de lá ele me tirou na mesma hora. Então, eu vejo que muitos adolescentes hoje cometem coisas absurdas contra a própria vida, porque eles não têm para quem chamar. Não tem entendimento Não também, tem né? entendimento, porque muitas vezes os próprios pais nem falaram de Jesus para eles. Então, chega na hora daquele desespero, você não tem para quem gritar, é melhor separar. Você é aqui de Entende? São Paulo mesmo? Não, eu sou do interior, sou de Taubaté, interior de São Paulo. Eu tenho 2 filhas. Eu tenho uma filha de 21 anos e eu Nossa. tenho uma filha de 17 anos. A minha vida começou meio que tudo ao contrário. Por isso que eu falo assim que quando eu me casei muito, muito nova, eu namorei muito cedo e eu
vivam a vida de vocês, que são adolescentes, conforme você tem que viver, porque senão você pula etapas da vida e tem coisas que não tem volta. Eu sempre costumo dizer isso, porque eu tenho dores na minha vida que eu carrego até hoje, não ter conseguido ser uma boa mãe, por exemplo. E eu não consegui por quê? Porque eu era nova demais, porque eu vivi um relacionamento muito novo, comecei a namorar com 14 anos. E casou com essa pessoa. Casei com essa pessoa, uma pessoa que já dava indícios completamente de um relacionamento que seria um relacionamento abusivo, aquela coisa do ciúminho, sabe? Ah, mas é bonitinha, bonitinha, bonitinho, nunca... Hoje eu sei que ciúmes não tem nada a ver com amor, não tem nada a ver com amor. Amor é cuidado, amor é respeito, amor é companheirismo. E só que naquela época, sem entendimento, então a gente eu acabei entrando nesse relacionamento que gerou minhas 2 filhas e uma mãe completamente irresponsável. Quantos anos você tinha quando você teve a sua primeira filha? 18 anos. Quando eu tive 18 a anos. primeira, com 24, eu tinha me separado, mas estava com ele desde os 14 anos. Então, quando chegou 24, pensa, 24 anos. Eu via minhas amigas fazendo faculdade, eu via as minhas amigas saindo. Você acha que eu queria cuidar de filho? Eu não queria. E aí você deixava com quem a sua filha? Com a sua mãe? Com a minha mãe, graças a Deus. Só que eu até falo isso hoje, inclusive, esse tempo atrás, foi muito forte para mim, porque eu preguei no lugar onde e tudo isso aconteceu na minha vida, e eu achei que eu não fosse conseguir. Na hora que eu fui subir no púlpito, assim, começou a me dar até uma dor no peito. Falei, não, Deus, eu não sou capaz. E Deus falou, não, você vai, porque você precisa falar para essas meninas o que pode acontecer, a desonra do pai e da mãe. Porque minha mãe e meu pai me avisaram o tempo inteiro. Eles falaram, você tem uma vida inteira pela frente. Gente, parece ser chato isso que eu vou falar, e clichê, né? Obedeça seu pai e sua mãe, só que, na boa, eles estão sempre certos. Eles estão certos. Eles são as pessoas que querem o teu bem. Eles realmente querem, verdadeiramente, o teu bem. Então, assim, se eles estão estão te falando, pelo menos se atente ao que ele está falando. Infelizmente, os jovens, né? Nós já passamos por isso, né? Eu não estou falando daqueles jovens, eu já fui essa jovem, no qual não teve conhecimento e nem estrutura emocional, também não deu bola, talvez, para o que os pais falassem. Hoje as suas filhas te cobram essa falta que você fez? A vida inteira. É isso que eu falo, e tem coisas que não voltam. Porque é isso que tortura, né, provavelmente. E assim, e por mais, eu sei que eu já fui perdoada por Deus, eu sei. Só que eu passo em psicólogo, né? As pessoas falam comigo, faz isso, faz aquilo, e fala, tira essa culpa de você, tira essa culpa. Gente, não é tão simples assim. Não é tão simples assim, porque eu estou falando de duas... minhas filhas são abençoadas, são maravilhosas. Sabe, graças a Deus, nunca deram trabalho pra gente. Mas, assim, faltou aquela mãe, sabe? Aquela mãe aquela mãe de verdade, não, estava preocupada em sair, em curtir. Ai, não, aí tinha aquela tal... Cuidado, viu? Porque às vezes a gente dá desculpa do tipo, não, eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar, quem vai fazer por elas? Mas, na verdade, você está querendo fugir de uma responsabilidade ali que é sua. Se você fez, é sua. Ah, meu Deus, se eu pudesse hoje, sabe? Eu falo para Deus, eu fico até emocionada, porque é um assunto que realmente mexe muito comigo. E eu olho para as mães hoje em dia, quando passou aquela história de Marajó, eu falei, nossa, aquelas crianças, né, vivendo aquilo tudo que viveram, né, por causa de precariedade, né, de um lugar precário, que não tinha condições, e as crianças ficavam naquela situação terrível que a gente viu. Só que, e as crianças? E isso foi uma coisa que Deus falou comigo, nesse dia que eu fui pregar nessa igreja, para eu falar para essa igreja. E essas mães que simplesmente largam seus filhos com qualquer pessoa? E o perigo das mães, dessas crianças do mundo que estão largadas por mães que estão ali, do lado, que têm condições de cuidar dos filhos, mas estão mais preocupadas, não só mães, mas pai também, muitas vezes mãe e pai. Quantas vezes eu conheço pais que levam os filhos para ir ver os pais fazendo coisas absurdas, assim, na frente deles, entendeu? Então, assim, e essas crianças? A gente precisa se atentar, eu acho que para todas as crianças do Brasil, porque realmente todas precisam de cuidado, e os próprios pais precisam se atentar, porque tem muitas crianças sendo órfãos de pai vivos. E quando que você teve esse acordar para a vida? Quando que você olhou para suas filhas e falou assim, caramba, eu tenho 2 filhas? Foi depois, aí nesse período, quando eu me separei
Daí, quando eu me separei, depois que eu me separei, aí eu realmente fui fazer faculdade, aí eu quase entrei no Big Brother. Por 3 vezes eu fui chamada no Big Brother. Eu falei que enquanto eu pedia para Deus, eu rezava pedindo para Deus para eu entrar, minha mãe orava pedindo para eu não entrar. Eu acredito que Deus foi muito bom comigo, porque se eu tivesse entrado, eu teria feito minha família passar muita vergonha, porque na época eu bebia demais, eu não sabia beber, então assim, ia ser um caos danado. Mas foi por causa disso que eu fui pro rádio. Aí foi por causa disso que daí, na minha cidade, na verdade, saiu uma matéria na UOL falando a Grazi Massafera de Taubaté, e eu fiquei muito conhecida por ter sido chamada, quase ter entrado e não entrado. Aí, o que eles fizeram? Eu fui chamada para trabalhar numa TV, fiz alguns programas numa filial da Rede Globo, depois eu passei para... entrei numa TV, que era uma TV... tipo comunitária, sabe? Fazia um programa lá como se eu estivesse na Globo. Daí eu fui chamada para trabalhar em rádio. Aí depois que eu fui pro rádio, eu me apaixonei pelo rádio mesmo. Aí Foi quando você veio para São Paulo? Não, eu sempre fiquei em Taubaté. Eu não cheguei a vir para São Paulo para fazer o programa. Quando eu ia vir para cá, aí foi quando eu me converti. Aí quando eu entrei, aí eu passei por algumas rádios lá em Taubaté, daí eu fui para Jovem Pan. Daí eu fiquei 4 anos na Jovem Pan. Aí foi quando eu conheci o meu marido. Meu marido, eu comecei a namorar com ele, na verdade. E ele era das raves. Esse é o pai dos seus filhos? Não, já tinha, das suas filhas? já tinha não. separado. Ah, tá. Aí eu separei quando eu entrei pro rádio. Eu separei. Eu fugi de casa, na verdade. Separei. E aí, minhas filhas minha mãe foi me ajudando a cuidar, né? Minha mãe foi ajudando a cara dela cuidar das minhas filhas. Mas e daí, período. Elas moravam com você ou com a sua mãe? A gente morava tudo junto. Eu fui para casa da minha mãe e morava tudo junto. Aí depois eu fui morar sozinha com meu irmão, enfim, uma vida bagunçada. Sabe aquela vida bagunçada? E deixou suas filhas que com a sua mãe? Com a minha mãe, e daí ficava lá, e ficava aquela vida assim, realmente de confusão, aquela vida realmente bagunçada. Que parece que é certo. Que parece que é certo, que no momento você olha assim, você fala assim, nossa, eu tô fazendo tudo certo, tô fazendo pro bem delas, porque eu preciso crescer na vida, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso disso, aquilo. Porque lá na frente eu preciso dar uma boa educação. As historinhas que a gente vai contando pra gente mesmo. Mas é muito importante você entender que talvez que você esteja em casa e fale, você tá falando que minha vida é bagunçada? Nós estamos, porque nós vivemos essa vida bagunçada, só que hoje nós enxergamos. Exatamente. Nós não enxergávamos, mas agora nós enxergamos. Exato. A gente só tem essa percepção depois que nós somos alcançados por Cristo. Então, se você por acaso está nessa situação igual da Tati, igual eu já estive, igual a Lizzy já esteve, fique tranquilo, porque se você está aqui vendo isso, é porque de fato Deus quer te alcançar de alguma forma, e a palavra está chegando até você, para que seus olhos sejam descobertos, para que as escamas caiam dos seus olhos. Então, continua até o final, que você vai entender o diálogo de tudo isso, porque às vezes falando isso, dá a impressão que tá falando que minha vida é uma bagunça. Talvez para você seja a maior maravilha. Para nós, nossas vidas aparentavam ser maravilhosas, mas chegou um momento que você via que não eram luz, eram trevas, né? Quando você mencionou que você não... Ele sempre esteve com você. Existe um pensador, que é Agostinho de Hipona, ele falava assim, eu nunca estive contigo, mas tu sempre esteves comigo. Eu buscava em outros lugares e não via que estavas dentro. Então, essa maravilha da transformação começa a reluzir só depois que nós enxergamos. É exatamente isso, porque tudo... Parecia que eu sempre estava correndo atrás de algo e nada nada Te preenchia. me preenchia. Você corria atrás da fama? Corria, nossa. Você tinha o sonho de ser famosa? Tinha, porque eu queria entrar no Big Brother. Gente, vocês não estão ideia. Mas era um querer entrar no Big Brother tão... Nossa, era como se eu tivesse uma fé, assim, eu vou entrar. E era chamada e uma vez, e 2 vezes, 3 vezes, não conseguia. E eu falava para Deus, na época era católica, eu falava, Deus, rezava, né, na época, e falava para Deus, por que o Senhor não me deixa entrar? Por que o Senhor não me deixa entrar? Hoje eu entendo perfeitamente, gente, ele é bom demais, ele me guardou demais. Eu não tinha maturidade, eu ia fazer da minha vida virar realmente, acabar com a minha vida naquele lugar, eu não tenho dúvida disso. E é muito incrível, porque eu falo assim, quando Deus entra, quando eu falo de querer, era um querer muito forte mesmo. E a partir do momento que eu me converti, gente, foi... Se você me perguntar hoje, quando começou, quando acaba, quem tá lá, eu não sei te falar.
Eu não tenho vontade de ver, de Sei assistir, bem como é. se alguém chegar pra mim e falar hoje, chegar aqui e falar, Tati, ó, bora, vamos entrar no Big Brother? Eu dou risada. Então, assim, é impressionante a mudança realmente que ele faz na nossa vida. E eu passei por um período que eu falo assim, nunca na minha vida até aí, onde eu tô contando pra vocês, eu tinha me envolvido com drogas, eu tinha me envolvido com nada. Eu era só, queria estar ali nessa coisa. Entrei pro rádio. Quantos anos você tinha? Ai, uns 25, 26 anos. Já tava veinha, já. Boa. Mas assim, já não veinha que eu digo assim, já não tinha, já era para ter uma certa maturidade, mas como eu pulei toda a fase da juventude, que dos 14 até os 18 eu tava querendo ter uma família, sem maturidade nenhuma para isso, então Você desejava ter uma família já ali? eu sempre desejei. No fundo, eu sempre queria. Uhum. Eu sempre queria. Eu sempre quis, sabe, ter realmente Mas não entendi o que era uma família à luz da palavra. Você foi criada com seu pai e com sua mãe? meu pai e com a minha mãe. Então, assim, eu queria ter aquilo. Mas aí foi acontecendo isso. E quando meu marido entrou na minha vida, imagina, meu marido era das raves. Então, assim, e quando a gente começou a conversar, eu estava firme na Igreja Católica. E aí eu falei assim, eu vou entrar na vida dele e eu vou tirar ele desse mundo. Ai, que inocência, né? Namoro evangelístico, né? Não, total. E eu falei, eu vou. E tinha um negócio que eles faziam na Igreja Católica que chamava Cerco de Jericó. E eu fiz um cerco para ele lá e tal, e aquela coisa toda. E eu tinha tanta certeza que ele ia acabar saindo. Eu não tinha noção do tanto que ele usava de coisas, né? Mas eu achava que eu ia tirar e que a gente ia ser feliz ali e tal. E o que aconteceu? Eu comecei, ao invés de fazer isso, eu comecei a ir para as baladas com ele. E aí, como eu estava na Jovem Pan, gente, pelo amor de Deus, vocês que estão assistindo aqui, Jovem Pan é maravilhosa e eu tenho muito a agradecer. Eu sou grata demais, porque se eu ganhei autoridade, credibilidade, foi muito por causa deles. Então, assim, sou muito grata à Jovem Pan. Não é por causa da Jovem Pan, inclusive eu falo isso pro pessoal. Eu falo assim, você ter um celular é pecado? Não, agora o que você faz com ele, se você for ver uma pornografia, se você for ver tá traindo tua esposa, tá traindo teu esposo, tá de conversinha, e aí se torna um pecado. Estar na Jovem Pan não era pecado nenhum, não tinha problema eu estar lá. Só que fora de lá, o que estar lá me oferecia era muito bom. A fama, no A caso, fama. né? O ego, meu ego, sabe, era fama, ego, era tudo que eu queria, que eu lutei, batalhava, fazia isso, aquilo, toda aquela batalha lá atrás, lá na Jovem Pan eu tinha tranquilo. Porque na sua cidade você ficou famosa. Exatamente. Então, assim, todo mundo me conhecia, eu tinha mais, eu sempre fui influencer, e eu tinha mais de 20 patrocinadores, assim, que estavam sempre comigo, e sempre eu escolhia quem estava comigo, então tinha aquela coisa toda, e só que daí eu comecei a ir para essas festas. Nessas festas a gente começou a usar bala, eu fiquei viciada em loló, pra você ter noção. Gente, chegou um dia, eu lembro um dia que eu recebi um vídeo, e eu fiquei apavorada, porque o meu medo era isso chegar na Jovem Pan, alguém ver, sabe? E daí, na hora que eu vi aquilo, e que eu vi o estado que eu estava, e a gente é isso que eu falo, é um mundo tão paralelo, e muitas vezes as pessoas pensam assim, quem tem condições, quem tá nos lugares mais chiques, essas festas mais top, essas coisas, não tem disso. É ilusão, viu? É ilusão, você pensa, isso é ilusão, porque isso tá em todos os lugares, tá em todas as festas, e só muda o nome. A sua mãe e suas filhas já te viram chegar assim em casa? Não, porque daí eu já morava com ele. Entendeu? Você morava só você e ele? Morava eu e ele. Então, E suas filhas? via. A minha filha morava com a minha mãe. As duas? As duas moravam com a minha mãe. Então, o que acontecia? Eu ficava, a gente saía. Eu saía sexta-feira da Jovem Pan, a festa começava à noite, geralmente à noite. E aí a gente ia até domingo. Por isso que você Virado. mencionou até órfãos de pais vivos, né? E por isso que eu uma falo, grande eu tô realidade. eu tô falando isso, gente, eu não tô criticando ninguém, não. É um alerta mesmo. Não, você está porque se colocando eu tô me nessa situação. colocando, Sim. eu vivi isso. Então, assim, e é uma dor que eu carrego que não tem como eu voltar atrás. Você Uhum. entende? E assim, é sofrido, é dolorido isso pra mim. Não, Porque todo mundo que tem filho separado, eu tenho filhos da idade das suas filhas. Então, É isso mesmo. daí é uma realidade, isso daí é uma É. realidade. Só que a gente só vai enxergar
depois de um Depois. tempo. Porque morto não sente, né? Morto tá vivendo ali, tá rolando com os porcos e não Exatamente. vai encontrar, não vai sentir cheiro. Essa é a realidade. É a realidade. E aí ontem mesmo eu estava conversando com uma menina, ela falou assim, mas a minha filha é novinha e ela não vê. Eu falei, você que pensa. Você que pensa, você acha que é porque é novinha? Não, ela tá vendo desde pequenininha. A criança ela vai sentindo, ela vai vendo. E ela vai sentindo o quê? Rejeição. Ela vai sentindo órfãos de pais vivos. Isso é triste, sabe? Se eu pudesse voltar ao tempo, meu Deus, teria feito tudo diferente. Teria feito tudo diferente, mas o que eu posso mudar é o agora. É, Entendeu? remir o tempo agora, né? Agora Exatamente. Cristo te alcançou. E você mencionou acerca desse seu vídeo. Só que isso daí não te causou mudança nenhuma, você só quis esconder. Não, olha o que eu fiz com Deus, gente. Ai, eu vou falar, chega a ser vergonhoso as coisas que a gente fala pra Deus, né? Quando a gente tá. Eu cheguei a fazer o seguinte: eu lembro que eu vi o vídeo, eu chorei, porque eu não acreditava que era eu. Daí você pegou o Loló e falou assim: calma aí, deixa eu esquecer. Não, aí eu peguei e falei assim pra Deus: Deus, não me tira, eu não quero mais isso. Me tira esse vício. Você tem ideia? Eu queria que ele tirasse o vício do Loló. Tinha Mas outros da também? bala, não. Ah, Da entendi. bala eu queria, mas o Loló eu tiro o do Loló porque realmente eu vi que era algo que estava ficando horrível na minha vida. E se eu tivesse permitido, gente, eu acho que, sei lá. E Deus foi tão maravilhoso comigo, Deus foi tão cuidadoso comigo, que você acredita que na próxima festa que eu fui, eu lembro até hoje, eu comecei a sentir ânsia. Do Loló. Não conseguia. Não conseguia colocar mais na boca. E daí nunca mais baforei, nunca E mais esse vídeo usei não isso. rolou, não rodou. Glória a Deus, não. Glória a Deus, não. Nossa, Deus é o que eu falo. Deus cuidou muito. Deus cuidou muito. E aí. Existe esse vídeo ainda? Espero que não. Ai, meu Deus, que medo, né? Dá pra cortar essa Porque parte. acontece. Mas essa é a realidade, né? Mas Essa é a assim- realidade. Nosso passado, para quem não conhece, é oculto, mas para Deus tudo é límpido. E depois que nós somos alcançados, o passado já não mais nos define. Então não fique com este medo. Não fique com este medo, porque já foi jogada a luz. Senão nós ficaremos presos ao passado. E Cristo não quer isso. Ele quer nos libertar de nós mesmos. Então, às vezes, esse daí é muito bom, esses rompimentos, né? É isso que eu ia falar. Eu falei, apesar que hoje eu sei minha identidade hoje, quem eu sou. Então, se mesmo que rolasse esse vídeo hoje, pra mim aí seria mais a prova do que Deus é capaz de fazer. E a na gente vida da perde o medo, pessoa. né? Quando a gente assume realmente aquilo que a gente fez e a gente fala quem a Nossa, gente foi. Então, Porque não tem como alguém apontar pra você. é, Não tem como alguém mais aprontar pra mim. Mas a Tati usou droga. Ué, eu já falei. Todo mundo sabe. Então, assim, é uma coisa que eu passei para que você não passe, para que você veja que, cara, não vai levar em lugar nenhum. E eu lembro que no momento que aconteceu realmente, o programa de vocês é muito importante. É muito importante mesmo, vocês não têm ideia. Porque foi através de um programa tipo esse, um programa evangelístico do David Leonardo, que um vídeo chegou até mim, em um dia que eu estava em uma festa, e eu resolvi pegar meu celular, abri o YouTube, apareceu um vídeo do David Leonardo, eu lembro desse vídeo, eu sentei na grama, e eu comecei a assistir esse vídeo, e eu olhava para aquele pessoal e assistia esse vídeo, eu falava, Senhor... Eu falei, cara, eu quero ser igual esse cara aqui. Eu quero ser o que ele está falando. Não igual ele, mas igual ao que ele estava falando. Era um vídeo que chamava assim, Pra Que Brigar? E me impactou muito. Me impactou muito. E eu falei, nossa, que vida é essa que eu estou levando? Mas ficou nisso. E meia loucura que você estava vivendo. Meia loucura que eu estava vivendo. Você tinha usado alguma coisa? Acho que eu tinha... acho que nesse momento eu ainda não tinha começado a usar, mas ia usar. Eu acho que nesse dia esse dia estava estranho. Foi um dia estranho, foi um dia atípico, assim, que eu fui e eu não consegui. Parecia que o lugar não estava legal, estava um clima meio estranho. Essa mensagem impactou. E impactou ao ponto de constranger que depois sabe quando parece que o negócio meio que travou? e você era cobrada pela sua mãe, pelas suas filhas nessa época? Ninguém sabia disso, porque eu trabalhava muito, então eu estava sempre trabalhando, e eu namorava, ninguém sabia, nem a minha, nem a mãe dele sabia, ninguém sabiam que a gente saía. Minha mãe falou que ela orava muito, né, mãe? Ficava orando desde a hora que ela falava, meu Deus, o que a Tati, será que a Tati está fazendo? Porque chegaram a avisar para minha mãe, esse namorado da Tati, e minha mãe falou, você tá maluca? Minha mãe acreditando.
A Tati tá sempre com água na mão. Olha a ilusão dos pais. Eu realmente, que qualquer um que tirava foto de mim nas baladas, eu nunca não ia pegar eu usando Todo mundo droga. saudável, Todo mundo bonitão saudável, ainda. com a água na mão, tá, né? A Tati tá sempre tomando água, nem beber, mãe. Eu sou fitness. Na época eu era muito fitness, tinha uma coisa com o corpo que era eu e meu marido sempre malhando e treinando e aquela coisa. Então a gente, né, imagina, nem beber a gente bebe, aquela coisa. E eles são pais e acreditavam, né? Ai, perdoa, viu, mãe? Ó, tô aqui, pedindo perdão aqui. Enfim, aí eu sei que depois desse dia, o que começou a acontecer? Eu comecei a assistir uns vídeos e tal. Aí um dia a gente foi para uma festa. Aí quando chegou nessa festa, aí foi engraçado, porque é como se Deus realmente tivesse preparado um momento para o que iria acontecer na minha vida. Então, eu estava ali, aí o meu marido falou, eu vou pegar uma bebida. E eu tinha tomado 4 balas nesse dia. Meu Deus. O que é isso? É muito? Nossa, meu Deus, uma bala você fica já transtornado, mas a gente já estava fazendo uso tanto, era todo final de semana, e não considerava, se alguém chegasse pra gente e falasse, ó, vocês estão fazendo, ai gente, pelo amor de Deus, trabalho, tem minha vida, olha meu Instagram, olha o tanto de cliente que eu tenho, você acha que tá falando o quê, que eu sou drogada, tá maluco? Mas lógico que era final de semana, preso, escravo, e aí, nesse final de semana, o Leandro estava muito doido já também, eles saíram e eu fiquei sozinha. Foi a primeira vez que eu fiquei sozinha em uma festa, assim. E na hora que eu fiquei sozinha, minha mão começou a formigar, minha nuca começou a formigar, e eu comecei a cair. Na hora que eu comecei a cair, ali nesse momento, eu olhei para Deus e lembrei de Deus. Eu lembrei de Deus ali nesse momento. Eu vi que eu ia desmaiar, tava tudo ficando preta, a minha vista estava ficando preta. E eu falei para Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu nunca mais volto. E aí, foi tudo tão rápido. Nesse momento, gente, eu senti como se tivesse tirado de mim. A pupila do meu olho estava enorme, ela voltou ao normal. Estava normal a pupila do meu olho. Meu marido chegou, minhas amigas chegaram. Você não tomou nada? Ué, você não tomou? Falei, tomei, mas eu quero ir embora. Aí, meu marido, não vou embora. E é o que eu falo para vocês. Vai ter momento na vida que você vai ter que tomar uma decisão. Independente de pessoas, independente de quem você ama, independente de qualquer coisa. É uma decisão. Ali eu tive que tomar uma decisão. Eu tinha acabado de falar para Deus que se Ele me tirasse daquela situação, eu lembrei das minhas filhas ali. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer aqui? Será que eu vou morrer? E minhas filhas, como é que vai ser isso? E daí, nesse momento... Em questão de segundos, passou tudo isso na sua cabeça? Segundos. Milésimo foi segundo. muito... Eu não cheguei a desmaiar, para você ter uma ideia. Eu não cheguei a desmaiar. E na hora que eu voltei, eu estava normal. Eu estava normal. E para mim é um milagre, porque eu sei o quanto tempo levava para um olho voltar ao normal. E eu voltei ao normal ali. E eu falei para ele, eu quero ir embora. Aí ele falou assim, não, embora, a gente acabou de chegar. Pra você ter ideia, meu marido era conhecido como o rei do after. Então, era a balada depois da balada. E eu falei, não, eu quero ir embora agora. Falei, se você não for, eu tô indo embora agora. E algo aconteceu ali transformador e radical na minha vida, assim, completamente. Porque ali, ele falou, tá bom, né? E entrou, eu falo assim que eu tenho certeza que ele é o amor da minha vida, porque ele realmente não aconteceu com ele, e ele veio com tudo e não me largou desde então. E quando a gente saiu da festa, a gente chegou em casa, ele escutando a música no rádio, eu chorando, ele não entendendo nada, porque ele também estava maluco. Chegou em casa, ele ligou o som da sala, ficou dançando sozinho na sala. E eu fui pro quarto. E eu chorava muito, muito, muito. Eu sentava na cama, eu tentava entender o que estava acontecendo comigo, porque eu não conseguia, eu não estava entendendo. O que está acontecendo comigo, né? E daí, nesse momento, eu ouvi a voz de Deus, sabe, falando assim para mim, ou você para ou eu te levo. Hoje, com o entendimento que eu tenho, eu penso que ali eu tive um arrependimento genuíno. E se Deus não tivesse a plena certeza de que eu continuaria nesse caminho, talvez a minha vida tinha sido tirada ali, porque Deus não ia me perder para o inimigo, sabe? E naquele momento eu chorava, aí o Leandro veio, eu comecei a sentir umas pontadas, sabe? Na barriga, no peito, assim, umas agulhadas, assim.
E daí o meu marido veio e daí ele falou: "O que que tá acontecendo? Você tá maluca?" E eu falei para ele: "Eu não sei." Ai, me arrepio de falar isso. Falei para ele: "Eu não sei o que você vai fazer da sua vida, mas eu tenho um pai, ele tá me chamando pelo nome." Falei: eu nunca mais coloco droga na minha boca. Eu não quero ver essas pessoas, eu não quero ouvir essas músicas, eu não quero estar com essas pessoas, eu não quero essas pessoas dentro da minha casa. Eu não sei o que você vai fazer da sua vida, mas para mim acabou aqui." E ele ali, lembra, né? Aconteceu comigo, não aconteceu com ele. Mas mesmo ele, do jeito que ele estava, ele falou assim: eu não sei o que é isso, eu não sei o que está acontecendo, mas eu tô com você. Ele falou desse jeito. E a partir daí a nossa vida foi assim, começou a ficar bem difícil mesmo. Porque realmente aconteceu algo ali que a gente não entendia. A gente foi atrás de uma madre na igreja para tentar explicar para ela o que estava acontecendo, porque eu não entendia, eu não sabia o que tinha acontecido comigo. Eu não tinha um entendimento para. Aí ela também não entendeu nada do que eu contei para ela. A gente saiu de lá perdido do mesmo jeito. Só que, novamente, Deus cuidando muito da nossa vida. E a gente o Leandro foi cortar o cabelo, eu conheci, tinha um rapaz lá, eu contei o que tinha acontecido. Nossa, eu estava numa festa, aconteceu isso. E ele falou que, hoje ele fala, o Bruno, um grande amigo nosso, ele fala assim que naquele momento ele falou: meu Deus, essa menina foi convertida genuinamente, ela não sabe disso. Isso em questão de quanto tempo? Tudo aconteceu, tipo, Naquela semana. Foi tudo muito rápido mesmo. E aí, quando ele falou isso, aí ele convidou a gente, ele falou: vamos na minha igreja? Aí eu falei: igreja? Ele é uma igreja de crente e tal. Aí eu falei assim, eu já estava tão desesperada, porque eu sabia que tinha acontecido alguma coisa, mas eu não tinha entendimento do que tinha acontecido, mas eu precisava entender, que eu falei para ele: fala com meu marido, fala com o Leandro, ele era meu namorado, na época ainda a gente não tinha casado. Isso daí há 4 anos atrás. 4 anos atrás. Eu falei: fala com ele, porque se você chamar ele vai, porque ele não sabe falar não para as pessoas. Eu falei: então chama ele que ele vai. E aí ele topou. Aí nisso, no domingo, a gente foi para essa igreja. Quando chegou nessa igreja, a mulher desse pastor profetizou coisas na minha vida que está acontecendo nos dias de hoje, para você ter noção. Foi algo, eu e o Leandro saímos de lá assim, muito impactados, quietos, os dois. E aí a única coisa que ele falou assim no carro foi: nem vem que eu não vou virar crente não, hein? Ele falou assim. Aí eu falei assim: não, eu também não. E nisso, chegou na segunda-feira, eu fui para Jovem Pan. Aí o meu programa era antes do Morning Show. Aí eu fui abrir o microfone para falar. Foi como se a minha cadeira tivesse ido para trás, eu caí de joelho ali. E ali eu falo que eu escutei a voz de Deus novamente. E ali foi nítido, foi audível a voz de Deus falando: peça demissão. E nessa época, foi a época que eu já estava conversando com o Tutinha, porque os meus planos, eu queria muito vir, tinha acabado de lançar a Panflix, fazia pouquíssimo tempo que tinha lançado a Panflix. Então, eles estavam fazendo seleção para as meninas, e o Tutinha já gostava do meu trabalho lá na minha cidade e tal. Então, ele falou: ó, tô assistindo. Aí ele conversava comigo via as minhas lives que eu fazia muitas lives pelo Instagram para ver minha desenvoltura e tal. Então, assim, já estava caminhando para eu vir para São Paulo. Só que daí você pensa, Liz, se lá no interior o negócio estava nesse tamanho, imagina se eu viesse aqui para São Paulo. O que ia acontecer com a vida? Então, assim, Deus, ele teve o momento certo dele de falar: não, daqui para frente você não vai. E aí, eu, sem pensar, eu subi e pedi demissão. Depois que você caiu de joelhos... Eu subi, continuei, terminei o programa, subi, falei: Ana, eu quero falar, eu vou pedir demissão. Ela: como assim? Ninguém entendeu nada. E você falou que foi por qual motivo que você estava pedindo demissão? Eu não falei que foi por causa disso, senão ele ia me chamar de louca, imagina. Ai, Deus falou ali embaixo para eu pedir demissão. Eu, naquela época, eu não tinha esse entendimento e nem essa coragem de falar isso. E é engraçado que quando a gente está se convertendo, bem isso que você falou, né? Quando a gente conhece a Jesus, claro que isso não é regra, né? Mas a primeira reação que as pessoas têm não, eu não vou ser crente, eu não vou virar crente. Eu só tô indo lá na igreja para ver o que está acontecendo. Você vai gostando, mas não consegue admitir que realmente você tá rendida. Exatamente. E pensa: o que as pessoas vão pensar, gente, que eu virei crente? Então a gente vai falando assim: não, eu só tô indo
Para ver o que tá acontecendo, eu não vou virar crente. Não, e foi exatamente isso. E daí, o que que aconteceu? Eu falei pra ele que eu queria sair, que não dava. Ele, como assim? Tava no auge do programa, a gente tava cheio de patrocinador. E eu falei, não, não. E eu não conseguia, era como eu não conseguia ficar lá mais um dia. Não dava, não tinha como, não dava, não dava. E aí, e assim, imagina, aí mais uma vez o Leandro, ele Ele foi. sabia já que você. Ele nem sabia, nem suspeitava do que estava acontecendo ali. O meu marido? É. Não, ele fala assim, até hoje ele fala, você é muito doida, você é muito doida. É porque eu fui fazendo. Eu fui fazendo, entendeu? Então eu cheguei, ó, pedi demissão. Ele, meu, você tá doida? Como assim? Eu falei, não dá mais. Ele, e agora? Eu falei, não sei. Só que eu tinha muito patrocinador. Só que o que aconteceu? Perdeu. Eu não conseguia mais fazer. Eu tinha acabado de lançar uma coleção de biquínis. Os meus eu parei uma avenida lá, no bar mais chiquérrimo de Taubaté, para fazer o lançamento da minha coleção. Para eu vender a coleção, eu tinha que fazer dancinha no TikTok, no Instagram. Eu tirei tudo do meu Instagram. Até hoje tem biquíni lá, porque eu não vendi mais nada. Eu realmente parei com tudo. Então, assim, eu comecei. E as minhas redes sociais eu já não conseguia mais falar. Eu lembro até hoje que eu cheguei para as meninas no meu Instagram e eu falei assim: olha, meninas, não faz sentido eu ficar postando treino, mostrando o meu bumbum aqui pra vocês, sabe? Tem tantas meninas que me seguem e deve ser desconfortante. Você tá aí olhando, daqui a pouco chega seu marido ou seu namorado do lado, você tem que, porque eu tô aí toda me exibindo aí pra vocês. Um negócio que eu nunca tinha me preocupado na vida. A Isso metanoia. Começou a me preocupar. Mas você foi convencida pela palavra, de acordo com você ia nos cultos, ou Não, simplesmente isso foi. aconteceu? Eu falo que o Espírito Santo falava comigo, assim, nunca um pastor falou, nunca alguém, porque a gente ia no culto, mas não era uma coisa direta. A gente foi nesse culto um dia e isso aconteceu tudo dessa forma como eu estou falando para vocês. Foi tudo muito rápido. Então, quando eu pedi a demissão e daí eu já comecei a mudar os meus conteúdos na internet, automaticamente eu fui perdendo. Então, assim, os patrocinadores de 22 eu fiquei com um. E a rave nunca mais. A gente nunca teve uma recaída. Nunca. Nunca, nunca, nunca. A transformação envolve muito isso. Não é de como você cai, mas de como você se levanta. Porque caindo hoje nos cultos tem bastante gente, mas vendo quem são aqueles que estão em pé, de fato, que são levantados pelo próprio Espírito e derrubados pelo próprio Espírito, é muito diferente, né? É muito louvável poder ouvir testemunhos assim, né? Porque é muito importante essa geração saber que existe uma salvação, que existe um refrigério, que existe um Deus que olha pela sua vida, porque ainda que a gente não olhe para ele, ele está olhando para nós e esse amor dele, ele nos busca onde quer que estejamos, porque nós fomos comprados por um alto preço antes da fundação do mundo. E quando as pessoas falam também, você desacredita daquela pessoa, eu desacredito de todo mundo, mas eu acredito num Deus salvador que pode tirar a pessoa da onde ela estiver, né? E o seu testemunho... Se tirou a gente, pode tirar qualquer um, né? Eu olho Se pra me minha tirou... vida... e o seu testemunho é mais uma prova disso. Porque às vezes a gente olha a vida das pessoas. Eu tenho N pessoas que eu olho e falo só pela graça do Senhor. E todo mundo, todos nós somos pela graça do Senhor, né? Exatamente. Quando eu olho pra minha vida, eu falo, é só pela graça de Deus mesmo. Porque quem já viveu nesse mundo sabe o que é ter... Exatamente, patrocinador, sabe o que é ter fama, o que é ter entrada nos lugares. E quando você olha e fala, caramba, eu larguei tudo isso, que é um prazer carnal, e é muito forte esse prazer, né? Nossa, é muito forte. Pela uma vida de renúncia, porque a gente renuncia o tempo inteiro. É só Deus. Exatamente. E quando eu perdi patrocínios, isso afetou o Leandro também. Porque muito dos patrocínios que eu ganhava também envolvia ele, envolvia tudo. E tinha coisas que realmente não fazia mais sentido. Teve pessoas que chegou pra mim e falou assim, a gente fez aposta pra ver quando que seu marido vai cair. Mas Então, essa é uma realidade que acontece, viu? Deve ter gente que perdeu dinheiro comigo, com você também, viu? E assim, então você vê realmente que as pessoas... E só que era uma busca, e daí eu comecei a mudar os conteúdos na internet, e daí foi quando, 6 meses depois, a gente começou realmente a ir na igreja, depois que eu pedi demissão, depois que isso aconteceu. E antes, o mais incrível, que antes de eu sair da rádio, umas 2 semanas antes de tudo isso acontecer, uma mulher de Salvador viu uma foto minha nas redes sociais de uma amiga, que ela conhecia essa minha amiga, e ela falou assim, me dá o telefone dessa menina, eu preciso mandar um WhatsApp para ela, porque eu sou bandista, mas eu tenho algo de Deus para entregar para ela. Olha que loucura.
E ela falou assim pra mim, oi, tudo bom? Eu falei, tudo. Ela falou, olha, eu sei que você vai achar estranho, eu sou da Umbanda, mas eu tenho algo de Deus para entregar para você, que ele pediu para eu te entregar, eu já fui evangélica, eu não sei se você vai acreditar, mas eu vou te entregar. Deus vai te dar um meio de comunicação, não sei se é uma rádio, não sei o que que é, mas você vai falar do nome dele para todas as nações. Eu dei risada, né, gente? Imagina, você acha que eu não acreditava em nada disso, e ainda mais, né, vindo falar, tá bom. Eu falei, nossa, mulher louca. A gente vê que Deus realmente parece que ele nos avisa de tudo que vai acontecer na nossa vida, né? Porque depois que aconteceu isso, eu e o Leandro, a gente se batizou. A gente ficou indo na igreja 3 meses escondido da nossa família, porque a gente tinha medo por causa de todo mundo ser católico. Depois de Você preferia que o vídeo Olha, vazasse que do que doido. tivesse na igreja. Eu tinha muito medo, porque a família do Leandro era muito devota de Nossa Senhora Aparecida. A minha mãe nunca foi tanto assim, mas era muito católica e praticante, então a gente tinha medo deles, sabe o que que eles estão fazendo e tal. Aí eles só foram descobrir quando a gente foi batizar, que daí a gente convidou todo mundo para o batismo. A gente já tinha parado de sair, já tinha parado, então eles já viram que a gente estava mudando, mas eles não entendiam por que que a gente estava mudando. E muita gente nem acreditava por que que a gente estava mudando. Aí, nesse período que aconteceu, que a gente batizou, daí foi o momento onde eu acho que Deus realmente começou a falar muito comigo. O meu coração, ele pulsava, assim, por falar de Jesus. Era algo que eu não conseguia deixar dentro de mim, era como se queimasse no meu peito, assim. Você precisa falar do nome dele, você precisa falar do nome dele. Só que daí começou algumas pessoas falarem para mim, sabe, e até dentro da própria igreja, e pessoas de outras igrejas chegavam para mim e falavam, você não pode falar, você acabou de se converter. E eu lembro que debaixo do chuveiro eu orava, eu chorava para Deus, falava, Deus, mas eu quero falar, eu quero falar. E aí as pessoas falando que eu não podia falar, sabe aquela... Falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí eu tive É uma pressão, é uma né? pressão. Aí eu tive um período que eu saí da igreja. A gente ficou 1 ano desigrejado. Mas desigrejado ou longe de Não, Jesus? completamente perto de Jesus, mas desigrejado. E eu falo aqui para vocês, gente, de verdade, realmente, e eu acredito porque eu vivi isso, foi o momento onde eu mais tive próxima de Deus, onde eu mais tive relacionamento com Deus, onde eu aprendi a jejuar. Eu tinha uma pessoa que me ajudava e que ela era pastora, mas ela também não tinha igreja e também falava, não tem igreja, não tem igreja. Só que o que aconteceu? Meu marido começou a esfriar. Não adianta, a igreja, ela é um lugar de comunhão, onde você vai caminhar com as pessoas que caminham em direção do lugar onde você está indo para irem juntos. Não é que você vai encontrar Jesus só se você for à igreja, não. Porque o Senhor fala, feche a porta do seu quarto, né, e ore, fale com ele lá no seu quarto. A sua devoção a Jesus, você estar perto, você caminhar com Jesus é dia a dia. Você acordou, você tem que caminhar com Jesus. Mas a igreja, ela te traz essa comunhão com os irmãos. Exato. Porque não adianta assim, ó, Tati, também você sair da igreja, escutar aquele culto maravilhoso e E você, não- segunda-feira, começar a sua vida longe de Jesus. Não adianta nada. Entendeu? Então, a sua vida com Jesus é durante toda a semana e os dias, se você quiser ir para a igreja todo dia, vai todo dia para a igreja. Não tem lugar melhor para você ser alimentado que da palavra de Deus. E assim, foi um período para mim que foi muito confuso, porque assim, foi o período que eu mais estudei a palavra de Deus. Eu comecei a me apaixonar pela Bíblia, só que assim, eu não olhava para o lado para ver como meu marido estava. E aí eu comecei a dar estudo bíblico em casa. E aí a minha mãe se converteu. E aí as minhas tias se converteram. E aí tipo assim, a minha família, primas minhas se converteram. Tudo através desse estudo, através sabe, do que Deus estava colocando ali. E eu falei, cara, isso é bom demais, isso é muito bom. Só que daí, quando chegou uma hora, eu olhei, eu falei assim, eu estava vendo meu marido esfriando. Por quê? Ele não tinha contato com homens de Deus. Ele não tinha contato com mais nada. Ele não fazia mais nada do mundo, mas também não tinha aquela vontade por quê? Eu costumo dizer, né? Gente, a mulher, lógico, ela tem que estar ali orando com o marido, junto com o marido, mas não queira ser a despuladora dele o tempo inteiro, que vai ficar chato, ele não vai aguentar. E eu comecei a cobrar. Eu falo até que eu cheguei a ficar religiosa. Eu cheguei a ficar religiosa, de tão assim, e julgadora. Sim, apontar o dedo. Apontar o dedo. E aí chegou uma hora que eu falei assim, não, isso não tá certo.
E aí foi um momento onde Deus, eu creio que foi da vontade de Deus. A gente teve um afastamento de 10 dias que eu fui para casa da minha mãe. E foi, assim, um momento que eu jejuei muito. E eu pedi para Deus, falei, Senhor, me mostra onde eu estou errando. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que eu estou fazendo? Onde eu estou? Eu não estou aqui para seguir homens. Eu estou aqui para te seguir. Eu estou aqui para te servir. Então o que o Senhor quer de mim? E daí chegou num domingo, eu vejo a minha mãe andando para um lado e para o outro. Eu olho para minha mãe e falo, mãe, o que você está fazendo? Aí ela, ai, Tati, imagina. 60 anos da minha vida, eu vou numa igreja todo domingo, parece que me falta alguma coisa. Ali foi como se fosse um tapa de pelica em mim, sabe? Aí eu falei, Senhor, não posso ser pedra de tropeço na vida de ninguém. E aí, ali naquele momento, eu comecei a pedir para... E assim, parece que a minha vida realinhou depois que Você eu pedi. voltou. E eu pedi para Deus me colocar em algum lugar. Eu falei, me coloca num lugar onde o Senhor deseja que eu esteja, um lugar que tenha palavra, porque eu gostava muito da palavra. Então, não adiantava eu estar numa igreja que não fosse, que não repreendesse, que não... Então, assim, eu precisava estar num lugar onde realmente era pregado a palavra de Deus. E aí, ele me colocou nesse lugar e eu agradeço muito a Deus por isso. E nesse período, foi um período onde até essa pessoa, não quero falar nomes, mas falou, se Deus quiser que você volte, então, que ele... Lá a gente está fazendo um curso não é um curso de teologia, é a palavra revelada, né, o Rema, só que eu não tinha condições para fazer naquele momento. E ela chegou, e ela falou, vamos fazer uma prova com Deus. Se for para você estar tá dentro de alguma igreja, seja ela qual for, que você ganhe esse curso. No outro dia, o pastor dessa igreja, ele me chamou, a gente foi ter uma conversa. No meio da conversa, ele parou, começou a orar, e ele falou assim, eu estou sentindo no meu peito de fazer uma coisa. A gente não costuma fazer isso, mas eu preciso fazer. Chamou a secretária e falou, abençoa ela e o marido dela com rema. Foi algo assim, sobrenatural também. Eu falo que na minha vida aconteceu muitas coisas sobrenaturais, assim. Dentro desse espaço, eu e meu marido, a gente se casou porque eu comecei a pregar e aquilo me fazia mal. Eu falava, gente, eu tô lá, não pregar, eu não costumo dizer pregar, eu sempre levo o meu testemunho, mas com a palavra, Uma sabe? ministração. Com uma ministração, isso. Então, mas ainda assim me fazia mal, eu morava junto, né, e não era estava casada. casada, e daí foi quando a gente resolveu casar também, foi um casamento completamente abençoado, assim, por Deus, e daí depois que a gente voltou, realmente, parece que houve um alinhamento na nossa vida, e é como eu falo para vocês, gente, não é, a Liz falou aqui e posicionou muito bem, não é o fato, tem muita gente que está há 20 anos esquentando o banco de igreja e não acontece nada, mas não é o fato de você estar, é o fato do seu relacionamento com Deus, a intimidade sua com Deus, ela tem que ser diariamente, tem que ser todos os dias, e eu sei, hoje foi muito bom para mim, eu sou grata a essa pessoa, porque se hoje acontecesse algo e não pudesse, tudo se fechasse novamente, eu sei que eu carrego, que Deus está dentro de mim em qualquer lugar que eu esteja. Só que eu preciso de um lugar para que meu marido tenha comunhão, para que a gente tenha comunhão, para que a gente caminhe com outras pessoas. Então, a igreja ela é importante. Hoje eu venho aqui humildemente falar, se alguém um dia ouviu eu falando que não, sai da igreja, seja desigrejado. Hoje eu estou falando com propriedade, causa, procure. Vai te ajudar na sua caminhada, independente, vai te ajudar. Se você está passando por rejeição, lá é um lugar onde as pessoas vão te acolher. Então, assim, relacionamento com pessoas cristãs, nesse momento, é muito importante. É muito importante. É muito importante. Ô, Tati, me conta como isso impactou agora a vida das suas filhas. Eu quero saber agora, como é que tá a sua relação com elas? Eu sou super família. E eu vejo, assim, como o Galego mesmo falou, né? Ele também tem 2 filhas. E a gente vê a mudança que gera na vida delas, apesar de terem vivido uma vida completamente distante. Então, a gente não pode também querer enfiar a boca abaixo, É isso que eu ia falar. porque quem transforma é o Senhor, né? Exato. Mas nós somos grandes exemplos, né, para eles. E às vezes eles vão ver Jesus através das nossas vidas. Você teve mais filhos ou não? Não, eu tenho uma filhinha de coração, que é a filhinha do Lê, que essa, como está muito novinha, a gente conseguiu resgatar e hoje ela caminha com a Ela tem gente, vai quantos na igreja anos? 6 aninhos. Mas assim, as minhas filhas, Liz, para elas foi um choque quando eu virei crente.
porque não foi, elas não receberam isso de cara como uma coisa boa, entendeu? Porque, tipo, fez um monte de coisa errada, agora vai querer virar crente. Então, assim, no começo foi muito difícil. Houve mais afastamento ainda, para você ter uma ideia. Mais afastamento delas. E, assim, já faz um bom período que eu tento recuperar esse amor das minhas filhas, porque elas são tudo na minha vida, meu Deus, tudo que eu mais queria na minha vida e que eu quero, e que eu creio, já está feito. Eu creio que as minhas filhas, elas vão vir para Jesus também. Eu já Amém. declaro, né? Elas nem sabem, mas eu declaro que uma vai ser levita, outra vai ser evangelista, eu já declaro. Mas assim, sabe, hoje eu vejo que depois desse período difícil, e hoje elas entendem que é uma verdade na minha vida, que Jesus é uma verdade na minha vida, hoje elas respeitam mais. Hoje eu tenho, principalmente com a minha mais velha, hoje eu estou conseguindo resgatar algumas coisas que foi perdido lá atrás. Claro que o que eu perdi de infâncias nunca vai ser recuperado, mas eu creio que eu posso recuperar. Eu falo assim, sabe, por exemplo, a amizade. Hoje a minha mãe é minha melhor amiga. Eu amo essa mulher, assim, é minha melhor amiga, é mãe, só que eu fui ter essa amizade verdadeira com a minha mãe aos 34 anos, quando eu me converti. Entendeu? Então, assim, que daí a gente foi. Aí sim eu fui dar valor em sentar uma mesa, em Comunhão. ficar em comunhão, num almoço em família, não era mais chato, é gostoso ficar, mesmo que seja num lugar apertadinho, sabe? Não tem. Aquele momento família é bom. Então, eu creio que assim como aconteceu comigo, eu tenho esperança e vai acontecer com as minhas filhas. Elas moram com você hoje? A minha filha maior, ela tá praticamente casada, e a minha filha menor mora com a avó dela. Mas, ô Tati, você sabe também que assim, mesmo a gente estando dentro da igreja, criando os nossos filhos dentro da igreja, quando eles crescerem a gente não sabe, né? Os filhos não são nossos, os filhos são do Senhor e a gente não sabe por onde eles vão percorrer. Claro que nós somos exemplos, nós temos que pelo menos fazer a nossa parte, mas você tem que colocar mesmo em oração, né? E o Senhor toma conta, o Senhor sabe o que faz, através dos nossos exemplos, da vida que a gente leva, que os nossos filhos vão encontrar Jesus, vão conseguir ver Jesus através de nós, né? Mais do que a gente abrir a boca para pregar, para falar da Bíblia, porque não adianta a gente falar, mas não viver, né? E é muito impactante, porque é exatamente isso, elas começam a ver coisas. Eu lembro uma vez, teve primeira vez que eu fui, como eu falei para vocês, eu apresentava. Imagina, gente, Deus Deus é capaz de mudar a vida de qualquer um, gente. Eu apresentava shows. Já apresentei show da Anitta, já apresentei. Eu era repórter das rádios, então eu entrevistava muitos artistas. E é engraçado que Deus, ele é tão bom com a gente, ele é tão bom com a gente. Por exemplo, ele te tirou, você era do meio da comunicação. Você está no meio da comunicação, só que Sim. agora levando a palavra de Deus. Então, assim, eu vejo como ele é cuidadoso com a gente. Ele não vai pegar o seu dom que você teve a vida inteira de se comunicar, ou de qualquer outro dom que você tenha, e vai mudar completamente. Alguma coisa de bom que você fazia, ele vai resgatar para o reino de Deus. E logo de cara, Liz, eu já comecei a ser chamada para apresentar eventos cristãos. Então, imagina, elas antes me vinham apresentando esse tipo de shows, e agora elas me vêm apresentando Fernandinho, Pregador Lu. No dia que eu apresentei o Pregador Lu, e foi uma coisa assim que Deus também falou comigo, quando ele falou: eu não quero você como apresentadora como você fazia no mundo. Eu não quero você pegando um show gospel, um evento gospel, e na hora que você entrar lá, fazer daquilo perder a unção. Não, você vai fazer diferente. E eu comecei a perguntar para Deus: mas como que eu vou fazer diferente? Como que eu posso fazer diferente? Uma apresentação. Como que eu posso fazer? E Deus me deu exatamente, Deus fala muito comigo em sonhos. E Deus me deu exatamente o que eu tinha que fazer. Então, eu fui apresentar o Aviva, e eu falei para o pastor, e foi engraçado que as oportunidades, que antes era tão confusa, era tanta briga e confusão para conseguir competição entre as mulheres, entre toda aquela coisa para conseguir, agora não. Agora as coisas aparecem, como apareceu essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Aparece. É como Deus se que Deus nos conduz, né? é como se Deus ele vai lá e ele faz, ele é maravilhoso. E ele me colocou, e eu falei: mas como que eu vou fazer isso? E daí ele me deu um sonho. Ele falou: em cada intervalo você vai levar uma palavra. Então, assim, quando eu vou apresentar um evento, eu não faço daquilo um show, mesmo que gospel. Todo intervalo a pessoa vai ser edificada. Então, no dia que eu fui
era para ser um dia o Theo Rubia, no outro dia o pregador Lu. E o que aconteceu? Eu fui para apresentar o Theo Rubia, foi como se eu parasse assim. Aí eu cheguei no pastor, falei, pastor Paulinho, eu não sei, não é para eu falar do meu testemunho hoje. Aí ele só olhou assim para mim e falou assim, não é mesmo, eu já sei o que Deus está querendo, Tati. Vai, fala uma palavra, deixa o seu testemunho para amanhã. Quando chegou no outro dia, pregador Lu, foi numa praça. Tinha quase umas 4.000 pessoas lá, de 3 a 4.000 pessoas. Estava muito cheia a praça, muito cheia. E como o pregador Lu é um som mais, um rap e tal, então tinha gente até fumando maconha lá, para você ter uma noção. E eu fui e comecei a falar. E eu falei exatamente do quê? Sabe esse vazio que você carrega no teu peito? Que tudo que você faz, a droga que você usa, a bebida que você bebe, a bolsa que você compra, a roupa que você tem, o corpo lindo, maravilhoso que você compra, que você vai na academia, que você... o tanto de plástica, nada, o seu marido, o seu filho, nada preenche. É porque esse lugar, esse vazio já tem dono. E você precisa ocupar esse lugar com um verdadeiro dono, que é Jesus. E eu falei isso, na hora que eu fui saindo do palco, eu e meu marido, veio um cara, agarrou meu marido e falou assim para ele, olha, eu vim aqui atrás de preencher esse vazio. E eu falei para Jesus que hoje era o dia dele me mudar. Ou ele me mudava hoje, ou ele me mostrava algo hoje, ou então, para mim, não era essa vida mesmo que eu ia levar. Gente, 1 ano depois, a gente encontrou esse cara com a família inteira dele na igreja. Amém. Você acredita? Nossa, então, assim, são testemunhos que eu vejo, assim, que hoje eu não tenho. Tipo, Tati, você não tem... Por que você conta isso? Uma vez minha mãe falou assim para mim, para de contar, Tati, esse negócio aí, não precisa contar que você usou coisa de draga. mãe. Não precisa contar isso, nossa, não precisa falar desse jeito. Eu falei, mãe, se eu esconder o meu testemunho, como que a gente leva a cura? Como que a gente vai falar para aquela pessoa que está vivendo isso que eu vivi, que ela pode sair disso? Não, e outra coisa, tem um monte de gente que vive isso e não tem coragem de contar, né? E quando você conta, você realmente se liberta. Quando você fala, olha, eu sou o pior dos pecadores, olha para essa pessoa que está aqui. Talvez as pessoas só enxerguem aquilo que a gente quer mostrar na internet, mas não, imagina, nós somos caídos demais. Se não for Deus sobre a nossa vida, a gente não estaria aqui. Eu sempre falo assim, que nós não somos capazes. Muitas vezes a gente não se acha capaz de alguma coisa e vem outras pessoas falar, você é capaz. Não, nós não somos. Mas nós servimos um Deus que nos capacita todo dia. Se não for através dele, a gente não faz nada. Que testemunho, hein, amor? Não há nada de bom em nós, a não ser Cristo Jesus. Que seja esse Cristo crucificado, né? Que nos mate, nos revele a verdadeira vida. Amém. Maravilhoso poder escutar e relembrar de onde Deus nos tirou também, porque automaticamente passa um filme na nossa cabeça. E tenho certeza que você que está em casa, que talvez viveu isso e hoje caminha com o Senhor, também passou um filme na sua cabeça. E você que ainda não passou, grave esse momento, porque em breve você sentirá realmente aquilo que nós tivemos oportunidade, né? De sentirmos que nosso coração foi despedaçado e foi transformado num coração de carne, que nossas paixões já não são mais as mesmas, que as coisas tomaram outro sentido. E glória a Deus por fazer isso. É inevitável a gente não olhar para trás e ver da onde o Senhor nos resgata. Eu não tive as mesmas experiências que você, no sentido de drogas, esses negócios, mas os pecados não diferenciam o que nós somos. Nós somos esses seres pecadores que necessitamos de um Deus para realmente apaziguar a ira de Deus, né? Porque o mínimo de pecado merece o máximo de punição por esse Deus justo e santo. E ele entregou o seu filho por mim, por você, por nós, por essas pessoas que estão em casa agora. A questão é como levar a palavra a eles. E somente o Espírito que pode, porque nós queremos, às vezes, compeli-los, né? Forçá-los a escutarem uma palavra. E se Cristo não abrir os ouvidos, de nada adiantará, pois todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. A gente só pode amá-lo porque antes ele nos amou. E glória a Deus por ele ter nos amado. E saiba você que está em casa, que está se voltando ao Senhor, que já orou,
e que talvez tenha olhado para a sua vida e esteja ao meio de uma tempestade e tenha falado: Senhor, você esqueceu de mim. Eu vejo todos esses testemunhos, mas comigo não aconteceu do mesmo jeito. Com ela foi instantâneo, foi naquela semana, e comigo já está se arrastando há meses, há um tempo muito maior. Mas saiba que o trabalhar de Deus, ele é detalhista, ele é minucioso. Antes de nós servirmos como instrumento para tratar outras pessoas, o Senhor vai tratar a nós mesmos. É dentro de você que o Senhor está trabalhando. É no seu coração, é dentro do seu lar. E a nossa vida é como um quebra-cabeça e Ele está fazendo os seus encaixes. Então saiba que o Senhor não te esqueceu. O Senhor não esqueceu, o Senhor sabe de todas as coisas. Talvez a sua vida, o seu testemunho não vai ser igual ao meu, igual ao da Tati, não vai ser igual ao do Galego, mas vai ser um grande testemunho. Porque quando você escolhe caminhar com o Senhor, quando você escolhe estar ao lado de Deus, seguir, ser obediente à palavra, obediente a andar pelo caminho certo no qual o Senhor te chama e te fala: olha, você quer ter sucesso em tudo que você fizer, seja somente forte e corajoso. E eu estarei com você todos os dias. Então o que o Senhor te fala hoje é: não importa pelo que você está passando, Ele te chama para ser somente forte e corajoso. E Ele estará com você. Ele está com você. Independente do que você está passando, independente de como você veja essa história. É Ele que está no comando da sua vida. Amém? Amém. Liz, deixa eu só acrescentar uma coisa. Quando vocês estão falando dessa coisa de estar disponível, Galego, quando eu saí da rádio, a gente passou um momento muito difícil financeiro. Porque, pensa bem, eu perdi tudo que eu tinha de dinheiro. Então, a gente não tinha mais condições. E eu lembro de um dia que eu tentei fazer um podcast e estava indo, eu ganhava R$ 800 por mês, pensa. Era uma vida, eu deixei uma vida e fui viver uma vida realmente completamente diferente. Eu não era chamada para nada, nem para abrir a lojinha, todo mundo na cidade era chamado, eu não era chamada. Então, assim, Deus trabalhou muito a questão do ego, sabe? De você realmente se humilhar diante dele, sabe? E eu acho que isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E nesse período, eu lembro até hoje que um cara, o meu produtor ligou e falou: acabou o podcast. Eu fiquei desesperada. Eu tinha acabado de receber os R$ 800, já tinha pagado conta. E eu falei assim: meu Deus, o que eu vou fazer? E o Leandro sentado na minha frente, eu falei: como que eu vou falar para esse homem que vale a pena? Sendo que só acontece coisa ruim. Eu falei: meu Deus, era doença, era isso, era aquilo, era um monte de coisa que vinha acontecendo. E eu falei: meu Deus, onde que vai parar? E na hora que eu falei pro Leandro, ele levantou e falou: vou pra academia, porque ele ficou nervoso. E eu peguei minha Bíblia, eu chorava em cima da minha Bíblia. Eu chorava, e eu falava assim para Deus: Senhor, se não for para eu levar o teu nome, se essa influência, se o que o Senhor colocou em mim de comunicação não for para levar o teu nome, tira isso de mim, porque vai virar maldição. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu não quero fazer outra coisa da minha vida se não for glorificar o teu nome. E, gente, 2 horas depois disso, eu recebi um convite para trabalhar numa rádio. E essa rádio pagou as contas nossas. Foi o tempo exato de 4 meses que eu fiquei nessa rádio. Era uma rádio cristã, porque tudo quanto é rádio me chamava para trabalhar, para fazer programa de balada, para fazer programa de tudo quanto era coisa que eu falava não, não, não. E as pessoas falavam para mim: você não vai mais trabalhar se não for para Jesus? Eu não conseguia, porque o meu trabalho era para Ele. E eu não entendi o que estava acontecendo, mas Jesus, ele sempre supriu todos os momentos, mesmo nas dificuldades, nas maiores dificuldades que a gente teve, ele sempre esteve ali comigo, ele nunca me desamparou, ele nunca me abandonou. Até a gente abrir hoje a nossa plataforma. Hoje a gente tem, eu falo que é um milagre de Deus, porque a minha ideia, sabe, eu falo assim, ele faz infinitamente mais do que qualquer coisa que você possa estar pensando para a sua vida, qualquer coisa que você possa estar imaginando para a sua vida. Deus já tem algo muito maior para você e melhor, porque qualquer coisa que venha dele é melhor para a tua vida. E foi assim que aconteceu comigo. Eu pensava algo, mas ele me trazia algo muito melhor do que aquilo que eu tinha pensado ou planejado. Até que eu entendi que não é sobre os meus planos, não é sobre o que Tati Marinho quer. Hoje não sou eu mais quem vivo. Não é, mas é ele que vive em mim. Então, assim, hoje eu vivo realmente a minha vida para servir ele.
Hoje a nossa plataforma Global Streaming ao Encontro é uma plataforma onde a gente não pede R$ 1 para ouvinte, para telespectador, porque eu entendi que se lá, quando eu estava lá no mundão, fazendo programa em rádio secular, levando conteúdo que não edificava a vida de ninguém, eu dava prêmio para as pessoas, eu não vou pedir dinheiro agora para as pessoas, para elas poderem manter algo que é de Deus. Deus, ele me deu isso de presente. Era para ser uma mesinha, um microfone no meu closet. E eu ia fazer uma rádio online, ia falar de Jesus nessa rádio online. Era o que eu achava que ia ser. Jesus, ele me deu hoje, a gente está num lugar muito bom lá em Taubaté, uma plataforma mesmo, a gente é uma plataforma cristã 24 horas, levando conteúdos que edificam a vida das pessoas através de todos os streamings. Então, a gente tem programas que falam de empreendedorismo voltado para Jesus, a gente tem programas que já restauraram, tem um programa de 2 pastores que restauraram, a gente tem depoimentos de casamentos restaurados através desse programa. Tem um programa que a gente leva todos os pastores de todas as igrejas, a gente não tem, é um programa, uma plataforma realmente para que a gente possa levar o reino, para que assim, como um dia eu abri a internet e vi um vídeo que me fez olhar para um outro lado diferente, que a gente também possa fazer isso, sabe? Como que as pessoas acessam essa plataforma? É só colocar no Instagram, né, no YouTube, em todos os lugares, @Global Streaming ao Encontro. Mas é mais fácil achar pelo meu Instagram, que é @TatiMarinho, TATHY. É mais fácil achar. E é o dia inteiro, é a noite inteira, é madrugada. Se você estiver triste na sua madrugada, é só você entrar, que você vai ter lá os louvores, música, você vai ter pessoas evangelizando, sabe, de uma forma. Eu tenho um tio que ele é presbítero, ele fala assim: Tati, sabe por que as pessoas conseguem entender? Porque Deus colocou no teu coração, o Espírito Santo faz você falar de Jesus de uma forma que todo mundo entende, de uma forma muito humilde, e as pessoas acabam entendendo. Então, ele brinca comigo: você não fala crentez. E eu penso que para a gente atingir pessoas como a gente, como eu era, eu preciso fazer isso, levar conteúdos que não sejam crentez, porque se alguém chegasse com conteúdo crentez para mim, gente, eu respeito, eu adoro falar glória a Deus hoje, aleluia, eu sou daquela que pula, sou meio que tia do coque, mas eu sei que naquela época, se tivessem chegado assim para mim, eu teria saído. Eu creio que o Senhor leva cada um de nós para o lugar específico aonde Ele nos chamou. Ele nos coloca onde nós temos que estar, porque nós somos chamados escolhidos. Muitas vezes nós, né, pelo menos nós cremos que não é nós que encontramos Jesus, e sim Ele que nos encontra, é Ele que nos chama. Por isso, o Senhor, ore e saiba que o Senhor vai te levar exatamente aonde você tem que estar. Procure um lugar e Ele vai te deixar onde Ele quer que você esteja. Tati, foi maravilhoso. Ai, gente, eu que agradeço. A gente quer te dar um presente aqui do Sério? Positivamente. Meu Deus. Oh, Jesus, glória a Deus. Gente, eu quero realmente agradecer. Amém. Eu sei. Obrigada eu a sei você. que eu não sou uma estrela gospel. Eu não sou famosa e eu tô aqui. Eu sei que é totalmente... Foi por Deus, foi porque eu orei com muita fé e eu pedi para Deus. O Senhor não procura estrela gospel. Ele procura um coração quebrantado. É isso que o Senhor procura. Ai, meu Deus, que coisa linda. Eu estou muito feliz de estar aqui. Amém. Muito feliz porque Deus conhece meu coração, sabe, Liz? Ele sabe tudo que eu vivi. E eu costumo dizer para as pessoas, vem muita gente perguntar assim para mim: Tati, eu tenho muitos amigos que são homossexuais, e eles falam assim para mim: Tati, mas como que eu faço? Eu falo para eles: você me desculpa, mas a sua renúncia não é maior do que a minha. A renúncia de todo mundo, gente, é difícil. Então, assim, você se entregar para Jesus é decisão, é decisão. Você precisa decidir. Eu decido estar com Ele, eu decido viver algo novo com Ele. E Ele faz, gente. Ele tira
Se alguém falar para você, mas eu vou perder minha liberdade, não, você vai ganhar sua liberdade. Eu era escrava de uma vida onde todo final de semana eu tinha que estar linda, eu tinha que estar na balada, eu tinha que estar daquele jeito, hoje não. Quando você consegue falar não para sua carne, isso é libertador, isso é liberdade, isso é viver em Cristo. Então, Amém. eu agradeço Amém. mesmo, de todo o meu coração, É amor. o Senhor. Obrigada a todos vocês. Eu creio que isso aqui Amém. tem propósito. Eu acho que Deus conhece o nosso coração e Ele sabe de onde Ele nos tirou e de onde todas essas pessoas podem sair para viver. Porque Ele está voltando, né, Lisa? Ele está voltando. Amém. E quando eu penso nisso, eu falo, meu Deus, a gente precisa Pode correr ser pra hoje, Ele. né? É. Pode ser hoje. A A gente- questão é, se ele voltar hoje, o que será da sua vida? Às vezes a gente está pensando lá no futuro, se por acaso, hipoteticamente, falasse que é a próxima semana, como seria a sua vida? Se você respondeu qualquer coisa diferente do que o que você está vivendo, você está no lugar errado e vivendo a vida errada, porque todos os dias, ou ele pode vir ou nós poderemos ir até ele. Então, os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus não busca artistas. Deus não busca seguidores, Deus não busca holofotes. No final, o único que vai brilhar é Ele. Nós estamos servindo a Ele, fazendo para que o nome dele seja engrandecido. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado pela sua mãe. Obrigado Eu pela... que agradeço. Porque a gente não deu muita ênfase nisso, mas ela contando da mãe dela, do quanto a mãe dela estava orando, porque no final, né? Deus sabe o que faz. Os filhos daqueles que são crentes serão crentes. Nós cremos nessa aliança de Deus com Amém. os homens. Amém. Creio nisso. Demore o tempo que for, mas a graça do Senhor é irresistível. Ele constrangerá o mais duro dos corações, porque a vontade dele é que será imperada nesse reino de trevas, transportados para a gloriosa luz. Que a sua voz possa ecoar e o nome dele ser engrandecido. No final das contas, não é uma vida de adição, é de subtração, né? Que cada vez menos nós e mais Cristo. Amém. Amém. A gente sempre acaba o podcast com 5 palavras. Então é sempre o Galego que fala as palavras. E eu oro no final para essas pessoas que nos acompanharam até aqui, que abriram a porta das suas casas. Eu não sei aonde você está agora, se você está aí na sua casinha, se você está no metrô, no ônibus, se você está no seu trabalho escutando esse podcast. Mas saiba que o Senhor vai te alcançar independente de onde você esteja. Eu vou orar por você e antes o Galego vai terminar aqui com as 5 palavras. E você, Tati, vai responder de acordo com o que significa para você. Ela falando, minha cabeça viaja, né? Porque em Salmos está justamente isso, né? Em qual lugar que nós podemos estar que Deus não está nos vendo? Então, Ele não esqueceu de você, assim como não esqueceu de nós. Amém. Estamos aqui hoje para que o nome dele seja glorificado. Essas 5 palavras podem ser respondidas como você preferir. Eu vou falar uma palavra, você pode responder como for mais conveniente para você, mas que isso fique impresso acerca daquilo que você pense e que o Senhor possa utilizar essas palavras também para que o nome dele seja exaltado. A primeira palavra é Escrituras. É o caminho, é a luz, é a verdade. Sem a palavra não tem como você caminhar com Jesus se você não estiver firme na palavra. A segunda palavra é fé. Fé é você crer naquilo que você não vê. Fé é você colocar o pé e Deus colocar o chão. É tudo. Fé é Jesus. A terceira palavra é graça. Graça é o que Deus fez na minha vida. Cada dia que eu oro de manhã, que eu acordo e que eu olho para Deus, eu falo, Senhor, obrigado por ter me dado a graça de ter me tirado
e tem me dado a graça para eu permanecer nos caminhos do Senhor. Cristo, Cristo é meu Pai. Ele me salvou. Ele deu a vida para que eu estivesse aqui hoje, falando do nome dele. a última palavra é Deus. Deus é o amor, mas não esse amor que as pessoas pregam. É o amor verdadeiro mesmo. É o amor que quebranta, é o amor que transforma. É o amor que muda. Aquele mais perdido, aquele que você acha que está derrotado, que a vida acabou. Ele é capaz de levantar, de trazer. Deus, esse é o amor de Deus. É o amor que realmente ele pega os improváveis e ele mostra para o mundo, olha, tá aqui, esse é o poder, ele é tudo. Ele é o universo, ele é tudo. Amém. Amém. Amém, gente. Que testemunho, que episódio maravilhoso. A gente vê o quanto Deus pode todas as coisas, transformar todas as coisas. E agora eu quero orar por você, que está aqui, que chegou nesse episódio, que esteve com a gente desde o início, que chegou no meio, agora no finalzinho. Que esse episódio realmente tenha edificado sua vida. Entre na sua casa, que ele possa mudar todas as coisas, que o Senhor possa mudar, né? É o único que pode mudar todas as coisas. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia, obrigado por esse episódio. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigada por tudo que o Senhor faz por nós, Senhor. Nós sozinhos não conseguimos. Eu peço, Senhor, que você visite cada coração que está assistindo agora, que você visite essas vidas, que você os capacite, que o Senhor possa mudar essas vidas por completo, Senhor. Que o Senhor faça com que as escamas dos olhos caiam, com que os ouvidos se abram, Senhor, e que essas vidas possam servir para glorificar e honrar o seu nome, Senhor. Nós te pedimos, olhe por eles, Senhor. Olhe por eles. Coloque a sua mão sobre a vida deles, sobre essas casas. Visite cada cômodo, Senhor. Visite cada familiar, Senhor. Visite as mães, visite os filhos, Senhor. Visite o cônjuge, Senhor. Visite cada ente querido, cada pessoa no qual eles estão pensando nesse momento. Mas edifique primeiramente essas vidas, para que através dessas vidas o Senhor possa alcançar outras vidas. É assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Não esqueçam de compartilhar esse episódio, porque pode alcançar muitas vidas. Muitas vidas ainda precisam ser alcançadas com esses testemunhos, com o poder de Deus. Então não esqueça de compartilhar, de curtir e de ficar atento para o nosso próximo episódio. Um beijo, muito obrigada ao Senhor que faz todas as coisas. É a Ele que nós precisamos agradecer de fato. Um grande beijo no seu coração e até o próximo episódio. Um beijo!